Tranquilo? Vamos agora falar sobre fluxo de calor através de um corpo. Editor, enche a tela aqui com o resumo que a gente vai disponibilizar aí para os nossos alunos. Diz o seguinte, já encheu a tela? Vamos lá, vamos ler juntos. Dos 3 tipos de transmissão de calor, vamos nos aprofundar no processo de condução. Como já vimos, a condução é típica de corpos sólidos. Assim, iremos analisar como ocorre esse fluxo. O fluxo de calor, ou apenas fluxo térmico, é uma grandeza física que fornece a taxa de passagem de calor através de uma determinada área. O fluxo de calor definido no SI, o fluxo de calor é definido no SI em joules por segundo, ou também calorias por segundo. E o seu símbolo é esse Ozinho cortado aí, que é uma letra grega que a gente lê como Φ. O fluxo de calor pode ser encontrado através de 2 expressões. São elas. Agora volta aqui comigo, editor. Volte aqui e vamos analisar as 2 expressões. Eu tenho a primeira expressão aqui que diz o seguinte, ó, Φ, ou fluxo de calor, é igual à quantidade de calor fornecida aí, dividida pelo intervalo de tempo. Quantidade de calor por intervalo de tempo. Não à toa, o resultado aqui vai ser joules por segundo, ou ainda em calorias por segundo, não é verdade? Quantidade de calor, você lembra lá? Que macete? Pode gerar calorias ou pode gerar joules. Você sabe que uma caloria é igual a 4,18 joules. Então, tanto faz eu calcular se eu tiver a quantidade de calor em calorias, vai sair por calorias por segundo. Se eu tiver a quantidade de calor em joule, vai sair em joule por segundo. Aqui é uma coisa bem direta. Quantidade de calor dividida pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo aí vai dar em segundos. Se a questão, por acaso, der em minutos, você transforma em segundos. Se der em horas, você transforma em segundo. Sabendo que 1 minuto é 60 segundos e 1 hora são 3.600 segundos. Beleza? Tranquilidade, então essa expressão aqui ela é bem simples, bem fácil de ser trabalhada. Agora vamos para a segunda expressão, que é um pouquinho mais densa, é um pouquinho mais povoada de grandezas físicas. Vem aqui, ó. Eu tenho aqui a mesma letrinha. Por quê? Porque é a mesma coisa, também é fluxo de calor. O fluxo de calor, ele pode ser calculado também através de outras grandezas. Veja, como a gente está dizendo aqui, é fluxo de calor através de um corpo sólido. Então, para exemplificar cada grandeza, para que você consiga fixar cada uma dessas grandezas aí na sua mente, eu vou te dizer que, para o exemplo, esse nosso corpo sólido aqui vai ser uma parede, tá bom? Para o nosso exemplo, esse corpo sólido aqui é uma parede. Aí você já vai associar cada coisa no seu lugar. Legal? Então vem cá, ó. Professor, o que é esse K? Porque esse Φ aqui, eu já sei que isso daqui é o fluxo de calor. O Φ eu já sei que é fluxo de calor. Mas esse K, professor, o que seria esse K? Bom, esse K, ele é uma constante que depende exclusivamente de qual material que é feita, no caso, essa parede, tá bom? Então, o que é o K? O K é o coeficiente de condutividade térmica. K é o coeficiente de condutividade térmica. E ele depende de quê? Ele depende de que material é feita a parede, ou o corpo sólido. Beleza? Como assim? Olha, se o material for feito de, por exemplo, lá na página 34, você tem aí uma tabela. Coloca aqui, editor, essa tabela, coloca aqui do meu lado. Por exemplo, tem vários materiais, prata, cobre, ferro, gelo, vidro, madeira, água, ar. Então, de acordo com o material, essa condutividade térmica pode ser maior ou menor. De tal maneira que quanto maior é a condutividade térmica, maior é o fluxo de calor. Beleza? Entendeu aí o que é condutividade térmica? Essa constantezinha K, onde quando você vê ela aqui, eu tenho que decorar, professor? Não, pelo amor de Deus. Não vá decorar esse negócio não. Não ocupe sua cabeça com essas coisas não, tá bom? Sempre tem uma tabela lá pertinho para que você possa consultar. E aí a questão vai dizer,
seja uma parede feita de cobre, seja um material, um corpo feito de gelo, de madeira, de borracha, aí vai dizer lá qual é a condutividade térmica desse material que é feito esse corpo sólido, beleza? Vem aqui agora, o que seria esse A, professor? Esse A aí, o que é que tem a ver? Bom, esse A é justamente a área que está recebendo aí as quantidades de calor, tá beleza? Esse Qzão aqui é justamente a quantidade de calor. Então esse A é justamente a área, belezinha? A área da parede. De tal maneira de que quanto maior é a área, maior é o fluxo de calor. Veja que são grandezas diretamente proporcionais. Tudo que tiver no numerador aqui é diretamente proporcional ao fluxo de calor. O que tiver no denominador é inversamente proporcional ao fluxo de calor. Isso aí você já sabe. É assunto lá da 7ª série, do 8º ano, né? Então essa área aqui, quanto maior for a área da parede, a área exposta à quantidade de calor, quanto maior for a área, maior será o fluxo de calor. Eu só não estou conseguindo fazer essa associação. Pense no telhado de uma casa. E pense que a quantidade de calor seja a chuva que cai nessa área. Você concorda comigo que quanto maior o telhado, maior vai ser a quantidade de água captada nesse telhado? É a mesma coisa. Quanto maior é a área da parede exposta à quantidade de calor que ela está recebendo aqui, maior vai ser o fluxo de calor. Beleza? Então, quanto maior a área exposta à fonte térmica aqui, a fonte de calor, quanto maior a área exposta, maior vai ser também o fluxo de calor. Então nós já vimos aqui quem é o K e agora nós já acabamos de ver quem é esse A da fórmula aí, dessa expressão. Legal? Professor, quem seriam essas letrinhas aí, esses dois tetas aí? É justamente a temperatura fora e a temperatura dentro. Porque, entenda, fora e dentro, porque eu disse que é uma parede, né? Você não vai fazer uma parede assim do nada, né? Certamente uma parede é a parede de uma casa, de uma residência, de uma edificação qualquer. Então, de qualquer maneira, esse θ1 e θ2 está dizendo o seguinte: a temperatura de um lado da parede e a temperatura do outro lado da parede. Em outras palavras, é um ΔTzão, ou seja, um delta, uma variação da temperatura. Ó, professor, e se as temperaturas forem iguais? Não venha com essa conversa, não. Você sabe que só há fluxo de calor, o calor flui do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Então, se tem calor, se tem energia térmica em movimento, é porque obrigatoriamente tem uma diferença na temperatura, beleza? E o calor sempre vai fluir nesse sentido, do lugar que tem maior temperatura para o lugar que tem menor temperatura. Então, esses valores aqui, obrigatoriamente, tem que ser diferentes. E se forem iguais, meu amigo velho, o que é que vai acontecer aqui, ó? Digamos que se aqui for 50 e 50, vai dar 50 menos 50, zero. Aí zera tudo porque o fluxo de calor é zero. Se as temperaturas forem iguais, de um lado e do outro, é porque não há fluxo de calor. O fluxo de calor vai ser o quê? Nulo. Muito bem, muito bem. Já sabe o que é o K, que é a condutividade térmica. Já sabe o que é o A, que é a área exposta à fonte de calor. Já sabe quem é θ1 e θ2, que é, respectivamente, a temperatura em uma face da parede, no caso do corpo sólido, e na outra face, é o θ2. E esse Ezinho, professor, de onde é que veio esse Ezinho? Onde é que a gente aplica? Esse Ezinho está aqui, ó, é a espessura da parede. Não é verdade? A espessura da parede. Professor, o senhor acabou de dizer que tudo que está em cima aqui, ó, dessa expressão, significa que ele é diretamente proporcional ao fluxo de calor. Ou seja, quanto maior o K, maior o fluxo de calor. Quanto maior o A, maior o fluxo de calor. Quanto maior a variação de temperatura, maior o fluxo de calor. E o senhor falou que o que estiver embaixo é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a espessura, menor o fluxo de calor. Me dê um exemplo, professor? Agora. Ó, eu vou pegar aqui meu disco da Legião Urbana, O Descobrimento do Brasil. Ele é feito de papel. E vou pegar esse belíssimo livro aqui da Flávia Rita, Português Descomplicado. Os dois basicamente são feitos da mesma coisa. Esse é feito de papel,
Esse daqui também é feito de papel. Você está vendo que as espessuras deles são bem diferentes, né? O livro é bem mais espesso, é mais grosso. Vamos falar de maneira nordestina, né? O livro é mais grosso do que a capa aqui do disco. Então, veja só, o calor vai ter mais dificuldade de passar por esse livro do que por essa capa de disco, tá bom? Então, quanto maior a espessura, menor o fluxo de calor, ou seja, o calor vai passar com mais dificuldade onde o objeto, onde a parede for mais espessa. Quanto mais larga for a parede, quanto mais espessa for a parede, menor é o fluxo de calor. Mais dificuldade o calor vai ter de atravessar essa parede. Tá bom? Então você já sabe como funciona o fluxo de calor. Ele depende da condutividade térmica, e a condutividade térmica ela está ligada ao material que é feita a parede, e para isso tem tabelas para você consultar. Ele depende da área que está exposta à fonte de calor. Quanto maior a área, mais calor vai ser captado pela parede. Ele depende da variação da temperatura. Quanto maior for a temperatura aqui fora e menor for a temperatura aqui dentro, mais fluxo de calor vai acontecer, o calor vai ir com mais rapidez. Legal? E quanto maior for a espessura, é o contrário. Quanto maior for a espessura, mais dificuldade o calor vai ter de passar por dentro dessa parede. Se for bem fininha, o calor passa rápido demais, ligeiro. Se for mais espessa, o calor já passa mais devagar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai fazer alguns exercícios para você fixar esse conteúdo aqui, tá bom? Vamos lá?